Gente, consegui salvar, eu acho, a live anterior. Não tenho certeza. Tô voltando aqui. Espero que as pessoas voltem também para a gente continuar falando sobre as doenças endocrinológicas que afetam a fertilidade, tanto do homem quanto da mulher. Vamos voltando aqui, Rejane, Fábio, Fernanda. Fernanda, eu vi que tu perguntaste, então, o importante é desinflamar, sim. Hoje em dia, se associa todas as doenças com inflamação, né? Doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, como diabetes, como resistência à insulina, que está presente na síndrome dos ovários policísticos. E tudo isso afeta a saúde como um todo, afeta a fertilidade. Tô falando besteira, Rafael? Hoje em dia, até as doenças cardiovasculares, infarto, se associa com inflamação, certo? Fala aqui sim ou não. Vou chamar a Patrícia aqui. Ela vai entrar. Estava preocupada mesmo. Acho que a gente foi muito ousada em botar muitos temas juntos, temas tão complexos. O Rafael respondeu aqui, viu, Fernanda? Totalmente, que hoje em dia muitas doenças metabólicas estão associadas com inflamação. Uma paciente perguntou se tem que diminuir a inflamação. Sim, é bem importante diminuir a inflamação para a saúde em geral e para a fertilidade também. E como é que a gente diminui a inflamação? Comendo saudável, diminuindo açúcar, carboidrato. O que mais, Patrícia? Para a questão da inflamação, hoje a gente trabalha com alguns pontos, tá? Fibras, tem que aumentar a ingesta de fibras, tem que comer mais fibra, é uma das coisas que mais diminui a inflamação. O probiótico, que é a bactéria do bem, a gente tem que estar em dia com a nossa parte intestinal, que é onde tem muito essa relação de imunidade e de né, para ser um tratamento anti-inflamatório. Diminuir glúten, que é um processo muito inflamatório para muitas pessoas. Quem tem hipotireoidismo inflama mais ainda, tá? E algumas outras questões de aumentar a ingesta proteica, diminuir açúcar, diminuir carboidrato, exercício físico, bastante água, dormir bem, tudo isso vai contribuir para reduzir a inflamação e melhorar essa questão até da qualidade de vida. Tá bom. Falamos mais alguma coisa sobre hiperprolactinemia? Mais alguma pergunta? Eu acho que a parte de hiperprolactinemia, que é bem importante a gente só lembrar, é que a gente não tem que sair pensando que uma prolactina levemente alta é tumor, tá? Às vezes o pessoal pede prolactina aí por causa de estresse, por outros motivos, alguns médicos saem pedindo, e daí chegam no consultório com uma prolactina levemente elevada. Se a pessoa não dormiu na noite anterior, a prolactina pode subir. Até se teve relação sexual na noite anterior, manipulou mama, a prolactina pode subir. E a gente tem que lembrar que a prolactina levemente alterada dificilmente é tumor. Tumor é quando ela está acima de 100, é uma prolactina realmente alta, e não 20 e pouquinhos, tá? Então, acho que isso é bem importante. O caso dela era uns 70, 80, mais ou menos assim. Mas como eu li na bula que deveria pedir exame de imagem, eu acabei pedindo. Eu não sou expert nisso, não estou acostumada a receber pacientes com essa queixa, assim, com o uso da risperidona e aí aumento da prolactina. Então, por isso até pedi a tua ajuda. Mas é bom para diagnóstico diferencial, foi bem bom, é válido, tá? É válido. A gente tem coisas que não são invasivas que a gente tem que solicitar para não errar, né? O paciente em primeiro lugar. Então, não é demais um exame de imagem, né? Foi o que eu li na bula, tá? Às vezes também a gente também recorre à bula. Então, mas vamos para a obesidade, então?
Quando ela voltar, eu até vou te encaminhar para você conduzir o tratamento, o ajuste dessa prolactina, enquanto eu cuido da parte da ovulação em si. A gente vai dividir mais essa paciente aí com as Vamos junto, nossas isso aí. expertises, né? Bom, então vou passar para a obesidade, que aqui o Dr. Rafael, cardiologista, já falou que a obesidade é um dos principais vilões da inflamação. E é bem isso que tu gostaria de ressaltar, né, Patrícia? Que tu que me pediu, não vamos botar a obesidade junto. É que a obesidade, até assim, cada vez mais ela está em destaque, porque a inflamação é a causa de muitas doenças. E a obesidade, eu acho que é o processo humano mais importante relacionado a processos inflamatórios. Estar acima do peso não sempre tem que ser obeso mórbido. Não, estar acima do peso já mostra que essa pessoa tem uma inflamação maior, já tem um risco cardiovascular maior, já vai ter um risco de aparecimento de doenças. Então, quando a gente fala até de câncer, né? O obeso tem mais câncer. Se a gente fala, qualquer coisa que for imaginar de doença, doença articular, o obeso tem mais, doença respiratória, o obeso tem mais, doenças inflamatórias intestinais, né, o obeso tem mais. Então, a obesidade por si, ela é extremamente grave. E hoje a gente vê essa pandemia. Eu comento muito, é incrível o número de pessoas me procurando porque engordaram, né? Isso é o que está acontecendo e vai ser o problema da humanidade daqui para frente com as medidas de isolamento. Então, quando a gente fala em obesidade, esse processo inflamatório, ele também está levando a gente lembrar que essa pessoa ela está com um ambiente do corpo ácido. E a acidose metabólica é uma das coisas mais graves para a célula. Então, por isso que é tão importante hidratação, fazer exercício. Entra de novo a questão das fibras, né? Porque daí tu diminui essa acidez metabólica. E isso, sim, pode levar à infertilidade, porque tem alterações hormonais. O obeso, homem, tem as mamas aumentadas, por quê? Porque existe uma conversão dos hormônios femininos no tecido adiposo. A mulher vai ter um hiperandrogenismo. Quantas mulheres obesas não têm, às vezes, até calvície, né? Não estão com queda de cabelo, não estão com a pele cheia de acne, pelos, às vezes até barba, né? Então, assim, importante a gente lembrar que a obesidade ela vai interferir em tudo que a gente possa imaginar. Tem que combater. E dentro da parte até que a gente comentou, né, da fertilidade, o homem, né, a gente vai falar, acho que mais até do homem nesse aspecto, o homem, ele tem sim, quando está acima do peso, e aí graus, quanto mais acima do peso, pior, ele vai ter uma alteração no espermatozoide. E essa alteração a nível testicular e de espermatozoide, porque também vai baixar a testosterona, vai baixar a libido, né? Então, assim, a obesidade masculina pode fazer mutações no próprio espermatozoide, que é uma célula muito frágil, porque ela é direto núcleo, né? Que podem até fazer gerações futuras serem inférteis. Então, assim, a obesidade masculina é uma causa muito frequente de infertilidade por parte do homem. E às vezes a gente não investiga. Então, é importante, até quando a mulher está tentando engravidar e não consegue, até antes de procurar um serviço para buscar a questão de fertilidade, observa como é que é o hábito do homem, porque ele não precisa ser super obeso. Se ele está acima do peso e tem hábitos ruins, come muita coisa errada, come muito açúcar, come muito carboidrato, ele está muito inflamado, entra de novo a inflamação, ele já vai ter alteração também na parte da formação dos espermatozoides dele. Então, o homem, ele tem, dentro da questão do peso, um compromisso muito grande com a mulher para poder melhorar a fertilidade. Pouco se estudava a parte do homem na fertilidade, mas cada vez tem se estudado mais. E se observa que nas últimas décadas, comparando 1960 com agora, os parâmetros do sêmen diminuíram muito, né? E se atribui a isso a vida moderna, comer mais fast food, obesidade, o estresse. Então, é bem relevante na prática clínica a gente vê espermatozoides alterados.
E muitas vezes os homens são mais resistentes, né, a procurar um médico, a mulher vai todo ano no ginecologista, a gente acaba sendo o clínico, né, da mulher, enquanto os homens não vão muito no urologista, ou no máximo eles gostam de ir em um cardiologista, fazer um check-up, um clínico, e os que vão, né, mas muitos não vão e a gente encontra homens bem doentes, né? Obesos, com colesterol alto, pressão alta. Às vezes Isso até vai com peso normal, mas já com esses sinais, que também são sinais de inflamação, certo? É que Clínicos. quando a gente fala em peso normal, né, o que a gente sabe hoje também é que tu tem um novo conceito, já faz algum tempo, do magro metabolicamente doente, né? Então a gente não precisa necessariamente ser o obeso só que está metabolicamente doente. A gente tem o magro que também está metabolicamente doente. Às vezes aquela pessoa que não tem bons hábitos de saúde, de alimentação, de exercício, ela também tá, apesar de magra, já com alguns processos inflamatórios e, consequentemente, tem baixa massa muscular, que o músculo ele é um bom anti-inflamatório, né? Então, assim, essa pessoa ela também vai ter quadros inadequados até para a questão de fertilidade. E lembrar que os hormônios eles são feitos com a base do colesterol. Então, quando a gente fala em obesidade, que tem muita gordura, tu acaba tendo excesso de hormônio, inclusive de hormônios livres, porque as proteínas que carregam os hormônios ficam presas, vamos dizer assim, no tecido adiposo. E quando a gente fala em obesidade, esse excesso de hormônio pode dar aquilo que a gente falou, as mamas no homem, a queda de cabelo e acne e questões de androgenismo na mulher. Mas também a gente tem que lembrar se a pessoa é muito magra, que é o outro extremo, ela também pode ter déficit de produção hormonal. Então, quantas meninas a gente vê que fazem ou muito exercício, mesmo homens, né, que fazem exercícios muito intensamente e comem pouco, são muito magros, têm pouco tecido adiposo, eles acabam tendo, às vezes, colesterol muito baixo, né? Por incrível que pareça, eu falando que colesterol muito baixo pode atrapalhar? Pode atrapalhar na produção hormonal. Então, tu Os hormônios pode ter aquela sexuais. menina. Hã? Os hormônios sexuais. Exatamente. Aquela menina que tem, né, não tá com mama, daqui a pouco não tá nem menstruando, daqui a pouco ela é magrinha demais, ela tá com falta do hormônio, porque ela não tem a matéria-prima que é a gordura, que é o colesterol. Então é importante a gente lembrar que tudo funciona de novo, como a gente foi lá no início, tudo funciona juntinho, as coisas não são separadas. A gente tem que sempre tentar descobrir o que está acontecendo na história clínica daquele paciente. Claro. E falando de obesidade e fertilidade, gestação, então só para dar aqui o meu palpite. Meu palpite não, tá? Desculpa. A minha experiência e as revisões de artigos, Teu tá? posicionamento, claro. Teu posicionamento, Só teu para puxar a posicionamento. brasa um pouquinho aqui pro meu assado de novo, então vou falar da obesidade. A obesidade, quando a gente vai induzir a ovulação numa mulher obesa, a gente tem que usar mais medicação, tanto oral quanto injetável. A gente tem mais dificuldade na coleta de óvulos. Essa mulher tem mais chance de abortamento. Ela vai ter todas as complicações possíveis. Quer dizer, ela vai ter não, mas todas as complicações possíveis de uma gestação são maiores, o risco é maior em mulher obesa. As complicações de parto, a necessidade de intervenção cirúrgica Sim, ou de fórceps é maior em obesas. Os filhos de mulheres obesas vão estar mais sujeitos a doenças cardiovasculares, metabólicas, tipo diabetes, e tem normalmente trabalhos essa que mulher já tem mostram que diabetes isso pode gestacional. afetar, até mesmo a segunda geração, os teus netos. Uhum. Então, da importância de tentar emagrecer antes de engravidar. Só que eu fiz uma revisão aqui recentemente também, tem alguns trabalhos, estudos clínicos randomizados, que são os trabalhos que a gente gosta, que tem mais evidência científica,
que compararam mulheres que mudaram o estilo de vida, tiveram dieta, exercício físico por 6 a 12 meses e compararam mulheres que foram direto para a FIV. As que foram direto para a FIV tiveram mais gestação ou não teve diferença significativa. Então, mostrando que às vezes na fertilização, com os meios atuais, a gente consegue recuperar o óvulo. Mas que mulheres que receberam banco de óvulos, de mulheres magras, mas essas receptoras estavam acima do peso, elas tiveram menos gestações que as mulheres que receberam óvulos e que estavam no seu peso normal. Então, na FIV a gente pode melhorar a qualidade do óvulo, mas mesmo a receptividade do endométrio de mulheres obesas, ele está prejudicado também. Então, essa é a visão vai ter... A resistência à insulina, né? A resistência à insulina ela também vai ser a nível do útero, a placenta, por isso que muitas mulheres obesas vão ter diabetes gestacional, porque aumenta a resistência insulínica, a placenta por si já aumenta a resistência insulínica. Cai de novo na resistência insulínica, que é hoje, assim, na minha opinião, claro que os cardios talvez tenham outra opinião, é o maior vilão, né? Se discute, inclusive, se a resistência insulínica não é a causa, daqui a pouco, de outras doenças diretamente, como a própria hipertensão, né? Se tu faz uma dieta sem carboidrato, tu pode até comer mais sal, que igual a tua pressão baixa. Então, até que ponto não é o açúcar, o carboidrato, que é o vilão de tudo mesmo, né? Então, é difícil. Precisamos de mais pesquisas, precisamos de sempre lembrar que o ser humano ele é extremamente complexo e que a questão de estudos isolados também não podem ser sempre colocado como aquilo ali é agora, tem que sempre lembrar o paciente individualmente, né? E em cima dessa ideia de ter essa multidisciplinar, gineco, cardio, né? Que pena que não dá para fazer com 3, né? Fazer daí o cardio junto ia ser muito legal para a gente poder falar sobre todos esses processos, porque essas questões, elas são muito, muito, muito importantes individualmente e trabalhando em conjunto, né? Uhum. E claro, assim, que esse estudo do estilo de vida, né, modificar o estilo de vida, às vezes a gente não tem tempo também, porque se for uma mulher com mais idade, pode prejudicar a reserva ovariana dela. Sim. E a gente precisa, para emagrecer, aí, geralmente, 6 a 12 meses, né, Patrícia? E tem algumas pessoas que precisam até mais tempo. Depende da força de vontade, né? De seguir a dieta, de realmente fazer exercício físico, e porque é muito difícil mudar estilo de vida, né? Como é que tu aborda isso no consultório? Porque às vezes a gente fala uma coisa, mas se a paciente realmente vai fazer e se ela vai se comprometer, às vezes compromete um mês, mas depois lá no 3º mês já tá tudo errado de novo. É que assim, eu digo que eu trabalho com a vida real, né? A vida real, a gente tem que lembrar que até pra gente, que sabe, que tem conhecimento, não consegue 100% fazer, ou todo o tempo fazer. E é a doença obesidade. A obesidade não é algo isolado. A obesidade é uma doença crônica. E eu não trato diabetes com remédio a vida inteira, eu não trato pressão alta com remédio a vida inteira. Por que obesidade eu não tenho que tratar com remédio? Então, isso é outra coisa. Porque isso de, é mudança de estilo de vida. Concordo, é a base. Só que a gente tem que tratar também a doença no sentido de, se tem ansiedade, tratar a ansiedade para aquela pessoa conseguir manter a mudança de estilo de vida. Se tem depressão, tratar a depressão. Se tem compulsão, tratar a compulsão. Porque só querer mudar estilo de vida a nível do que a gente vive hoje, com motivação, tu faz 1 mês, tu faz 2 e tu larga, tu não sustenta. Agora, se tu tratar a obesidade, tirar a fissura, né? Tirar aquela coisa que é mais forte às vezes, ou o impulso do ansioso, né? Ou a reclusão do deprimido que quer ficar em casa comendo. Se a gente tratar isso, o resultado é muito superior e a longo prazo, né? E aqui é essa pergunta da Fernanda. Ainda utiliza um medicamento como auxílio para emagrecimento? Quando é que tu usa? Tu te baseia no índice de massa corporal? Eu me baseio nos hábitos do paciente e no diagnóstico que ele tem junto.
Porque é isso que hoje a gente sabe, a obesidade não precisa ser grau grave para tratar com medicamento. E daí a gente tem várias escalas. O próprio liraglutida, por exemplo, ele melhora a função cardiológica, ele melhora a gordura no fígado, ele melhora a resistência insulínica a nível cerebral. Então, assim, por que que eu não vou usar para aquela pessoa que daqui a pouco tem 6 quilos? Ela não tem que ter 60 quilos a mais do que ela deveria. Ela pode ter 6 e já está sofrendo com inflamação, com resistência insulínica, com processos muito mais desgastantes, autoestima, uma série de coisas. Então, é muito mais do que um parâmetro, o índice de massa hoje para mim, é ver qual que é o problema do paciente. O paciente tem a ansiedade, tem que tratar aquela ansiedade, porque ele vai conseguir não comer o carboidrato para falsamente premiar o cérebro. Por quê? Porque ele vai estar tratando a questão dos neurotransmissores que naquele momento ou na vida inteira, daí vai ser de novo individual. Então, assim, quando eu falo em obesidade, a única coisa que eu quero que as pessoas percebam, isso independente do motivo, se é para fertilidade, se é para autoestima, se é porque já tem algum transtorno de algum exame alterado, algum distúrbio de colesterol, de glicose, que a obesidade, ela é uma doença e que merece sim não ter aquele pré-julgamento de que remédio faz mal. Eu acho que a gente tem que sempre colocar na balança custo-benefício. O que é melhor para aquele paciente? Ah, e assim, é uma pessoa que tem assim, só está desorganizada. Ok, essa pessoa vai sustentar com dieta e exercício. Ah, não, ela tem compulsão alimentar. Não adianta, se eu não medicar, eu vou conseguir motivar ela 2, 3 meses. Então, são coisas que a gente tem que individualizar e tirar o autossacrifício, porque isso eu acho um absurdo. Eu sempre digo assim, se tem uma coisa, né, os ortopedistas que me desculpem. Ah, tem que operar, tem que não sei, né, fazer um procedimento. Perde 30 quilos, ou cirurgião plástico, né? Vamos fazer a plástica, mas tem que perder 30 quilos. Gente, não é assim, né? Não é fácil assim. É difícil perder peso. Não é impossível, ao contrário. Só que é gradual. Cada paciente vai ter um perfil que vai ter de perda de peso, tem que aumentar a massa muscular, que é o que preserva de não ter doenças metabólicas no futuro. Então, tem uma série de relações em relação à obesidade, que não é só aquele conceito assim, ó, tem que emagrecer. Eu acho que é muito mais do que isso. Minha opinião e é como eu trabalho, né? Na verdade, assim, em países que o governo fornece a fertilização in vitro, como Europa, Austrália, eles não fazem a fertilização se a paciente tiver com o IMC maior que 30. Não sei se é exatamente 30, mas talvez seja. O normal seria abaixo de 25, né? Uhum. Então, esse trabalho que eu falei, que eles compararam mudança de estilo de vida, emagrecimento, eles não deram medicamento, foi só mudança do estilo de vida. Com o FIV direto, foi justamente por causa disso, porque às vezes eles consideram antiético tu negar um tratamento a uma pessoa obesa e impor que ela emagreça, porque a gente sabe que realmente é difícil. E eu quero acrescentar aqui também o que eu li sobre... foi um guideline do Reino Unido sobre obesidade. Quando é que eles indicam a cirurgia bariátrica, né? Porque tem pacientes que nem com mudança de estilo de vida, nem com medicamento vão conseguir emagrecer, certo, Patrícia? Então, eles indicam quando o IMC for mais de 35, quando tiver uma ou mais complicações, tipo diabetes, dor articular, já é uma complicação também, dislipidemia, hipertensão, todas essas são complicações da obesidade, e que na gestação foi favorável em 2 aspectos, porque diminuiu diabetes gestacional e diminuiu o número, consequentemente, diminuindo diabetes gestacional, diminuiu o número de bebês macrossômicos, que está relacionado à mortalidade. Mas, em compensação, existem riscos da cirurgia bariátrica em mulheres que vão gestar. Pode aumentar os de baixo peso ao nascer, bebês pequenos, aumentou a prematuridade e também a mortalidade neonatal.
É que quando tu faz a bariátrica, tem que lembrar que não é só o critério do índice de massa e comorbidades, tem que ver muito do histórico também do paciente. A bariátrica, ela traz como consequência uma questão de deficiência de ferro, né? Então, anemias, deficiência de B12, que é uma outra vitamina muito importante. Tu tem Uhum. uma questão óssea muito importante, essas mulheres estão bem na idade mais fértil, mas também, ao mesmo tempo, elas estão onde vai ser a questão da massa óssea, como a gente falou, né, do osso. E quando a gente faz a cirurgia bariátrica, existe uma alteração nessa formação óssea, né? Ela perde um pouco essa capacidade de absorver o cálcio e fixar no osso. Então, tu vai ter daqui a pouco mais chance de fraturas. Então, tudo isso a gente tem que considerar. Não é só a questão de como vai emagrecer. É ver todos os prós e contras para cada paciente. A bariátrica tem uma super importância para alguns casos, assim como tem que ver se outros casos não teriam outras alternativas. O próprio liraglutida que eu citei antes, hoje tem sido usado para melhora de fertilidade no intuito de emagrecimento mais intenso daquela mulher, né? O liraglutida, na verdade, é o GLP-1 que aumenta com a cirurgia bariátrica. Porque quem faz cirurgia bariátrica emagrece muito nos primeiros meses, sem ter uma restrição. Tem a restrição calórica, mas se tu fizer uma mesma restrição calórica sem a bariátrica, tu não ia perder tanto peso. Por que que tu perde? Porque o GLP-1 aumenta no primeiro momento ali já da cirurgia. E quando a gente usa o GLP-1, que é o liraglutida, a gente também está perdendo mais peso. Então, daqui a pouco, uma mulher que está querendo engravidar e que está com um grau de obesidade maior, vale a pena investir em doses mais altas de liraglutida, que vai ser dependente da dose também a resposta do peso, né? E daqui a pouco ela vai perder. Tem um grupo que chega a ser de 25% que perde tanto quanto a cirurgia bariátrica. E não vai ter cálcio baixo, não vai ter anemia, não vai ter queda de cabelo, não vai ter B12 baixa. Então, são coisas que a gente tem que pensar. Eu acho que dentro da obesidade existem um monte de tratamento. Nenhum maravilhoso, porque todos vão ter prós e contras. O que a gente tem que ver é para aquele paciente qual que é o melhor. Uhum. Tá certo. Patrícia, eu acho que agora nós já chegamos aqui às 21h27. Acho que estamos Chega. super bem, né? Já mais 30 minutos aí de live. Acho que a gente agora podemos nos despedir. Acho que não tiveram outras perguntas. Arrasou, doutora Patrícia, querida, essa nossa paciente Querida. em comum também. Legal, fico feliz. Primeira live, né? Então me deem todos os descontos do mundo. Primeira, não vai ser a última. Debutou. Que bom que tu aceitou o convite. Fiquei muito feliz. Não podia faltar essa live, né, sobre as doenças endocrinológicas que interferem na fertilidade, que são bem comuns, principalmente o hipotireoidismo e a síndrome dos ovários policísticos. Uhum. Então, foi muito bom para mim. Foi muito E bom. espero que para todo mundo aí também tenham aproveitado. Tá? Tu quer dar Não, o meu adeus? comentário principal é o elogio da iniciativa. Feliz pelas pessoas que acompanharam, porque às vezes não é para a pessoa em si, mas para um conhecido, né? As doenças são Uhum. muito prevalentes, então é difícil do que a gente discutiu hoje alguém não conhecer alguém que tem algum desses problemas que possa daqui a pouco indicar corretamente o profissional ou até dar uma opinião já em cima do que ouviu de uma forma íntegra, né? Porque a internet hoje ela tem muitas informações que infelizmente a gente tem que reavaliar. Inclusive, daqui a pouco, alguma informação que a gente colocou aqui, como a coisa é muito complexa, se tiver dúvidas, daqui a pouco pergunta no direct, a gente pode explicar, eu posso, me disponho também a mandar um áudio explicando melhor, porque são muita informação para eixo hormonal. O hormônio ele é muito complexo, como a gente falou no início, mas as dúvidas podem ser todas questionadas que a gente vai tentar resolver. E é isso, gostei E o muito. conhecimento Até a próxima. e, e o conhecimento na medicina é sempre muito dinâmico, né, Patrícia? O que a gente fala hoje, daqui a pouco, daqui a um ano, já não é verdade. Já tem algo novo, ou se fez um outro trabalho e viu que não era bem assim.
E isso todo mundo está acompanhando com o coronavírus, né? Não é só o coronavírus que não se sabe completamente sobre a doença. Tem várias doenças que a gente não sabe tudo. Porque o ser humano é muito complexo, né? Assim, como eu falei sobre a questão de tireoide e outras coisas, a gente tem que pegar, às vezes, um guideline atual e pegar um antigo, e naquela paciente ver o que se aplica melhor. Então, é por isso que é tão importante essa troca de conhecimento e ouvir o paciente. Eu acho que não é porque eu gosto de conversar, eu acho que é importante conversar. A maior parte, agora na telemedicina, né? A maior parte da consulta eu resolvo perguntando algumas coisas e com algumas respostas. Então, conversar, né? E hoje até postei só um comentário, assim, uma paciente, porque o outro médico, o colega falou só do TSH, né? Não, tem que falar do paciente como um todo, né? Não só do TSH. Às vezes o TSH está normal, mas a gente está com alguma outra alteração que a pessoa ainda não está bem, né? Então é um todo. A gente não tem que tratar o exame, a gente tem que tratar o paciente. Exatamente. Então tá, querida, muito obrigada aí por dividir os teus conhecimentos comigo e com o pessoal aqui. Beijo, boa noite para todo mundo. Boa noite para todo mundo. Tchau. Tchau.